Olá, aqui é Cristiane Bassanelli e estamos com mais um episódio do Sala de Aula, lugar onde tudo acontece. E hoje, pessoal, estou trazendo aqui uma pessoa que, de cara, para mim, a grande palavra-chave para começar a qualificar, né, porque é super qualificada, é essa coragem de empreender, de acreditar, de perceber a educação num outro ângulo, num outro formato e buscar no dia a dia do seu trabalho quanto professora de forma diferente, né? E mantendo aí essa qualidade de serviço, de prestação de serviço, que é a nossa professora Renata Fogaça. Oi, Cris, boa tarde, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? Muito prazer, obrigada pelo convite. É um prazer te receber. Renata foi uma das primeiras professoras assim, né, nova da minha geração aí que eu quando eu cheguei em Itabirito, que a gente foi trabalhar juntas lá no SEMI, sim, né? fase boa. Foi época boa demais, né? Renata, então eu fiquei marcando com você para você estar aqui com a gente. E aí, de acordo com a sua agenda, seus compromissos, hoje chegou esse dia. Ah, ainda bem. Estava animada. Não é? Porque, assim, Renata, eu acho você uma pessoa, para mim, assim, um grande exemplo na educação, como profissional, como professora, pelo seu trabalho, que a gente já conhece, mas essa caminhada em ascensão que você faça, cada dia eu te sigo pelas redes sociais, às vezes a gente só encontra pela rua aí, né, mexe uma com a outra, mas as redes sociais fazem a gente viver um pouco, né? Conhecer, saber o que cada um está fazendo, sim, principalmente nessa questão, nesse campo da admiração mesmo, né? Eu gosto muito de seguir pessoas que eu admiro, porque me impulsionam também, né? E aí eu quero saber como que tudo isso começou, como que o Lição a Mais aconteceu na sua vida, quer dizer, que você fez acontecer, né? Então, a Lição a Mais nasceu de um desejo muito, muito grande de suprir lacunas que a educação tradicional não dá conta de acompanhar. E aí eu comecei a perceber essas lacunas a partir do meu fazer docente ali também, de entender que algumas coisas eu não conseguia suprir para os meus alunos, mas também e principalmente como mãe. Então, sendo professora, a gente acumula muitos cargos para dar conta, né? Muito comum a gente trabalhar. Eu trabalhava ali em 4 escolas quando eu fundei a Lição a Mais. Então, eu trabalhava no setor público e trabalhava em outras 2 escolas particulares, uma aqui em Itabirito, outra em Belo Horizonte, e fundei a Lição a Mais nesse meio tempo. E a Milena estava em fase de alfabetização, era um desafio para mim acompanhá-la. E eu entendi que eu precisava dar autonomia para a Milena. E a escola tradicional não ensina os nossos alunos a terem autonomia, né? Porque o sistema ele é muito enrijecido. O sistema de avaliação, o sistema de conteúdo, né? Então é muito engessado ainda. Muito tradicional. Por mais que a gente viva a escola nova, sim, com todos esse arcabouço aí pedagógico, teórico, mas a gente ainda tem professores que ainda seguem muito, tem escolas que têm uma linha pedagógica ainda muito tradicional, né? Sim. E as escolas também estão inseridas, né, num sistema de avaliação, de prestação de contas ali para o Estado, para a legislação, que acaba nos prendendo também, né? E a gente parte para um ensino muito generalista, no sentido de que a gente passa o conteúdo, o aluno não tem muita autonomia ali ainda, muitas vezes, para identificar o grau de importância daquilo, e a escola também não consegue acompanhar. E aí, paralela a essa situação da Milena, né, de precisar ali que eu criasse uma base para ela ter mais autonomia, porque enquanto uma dor que me doía muito profundamente era o fato de eu ser professora, mas não poder ser professora da minha filha. Não dava tempo, né? Não dava tempo. Eu conseguia, às vezes, dar muito mais atenção para os meus alunos do que para a minha própria filha. E eu acredito que essa tenha sido, inclusive, a chave ali para eu fundar a Lição a Mais dentro do que eu acredito que é utilizando a neurociência, né, como base para a formação de todos os nossos cursos ali. Mas, junto disso, veio também o fato de eu me especializar em redação do Enem.
Então, eu já tinha uma demanda de procura Sim. de aulas particulares, né? Os próprios alunos me pediam. E a sua prática, né? Na sala de aula, eu lembro muito bem, era muito voltado, né, para essa escrita com padrão, Enem, para Sim. poder ir já, desde o Fundamental 2, já ir preparando, porque é uma construção, né? A criança não passa, vira adolescente e passa a escrever de uma hora para outra, né? E essa é uma dor que, inclusive, nós professores temos também. Verdade. Né? A gente passou, a grande maioria de nós, por uma formação na escola pública, né? Então, eu me formei exclusivamente pelo ensino público, desde a minha alfabetização até a minha graduação, especialização. E eu cheguei na faculdade de letras muito insegura quanto à escrita. Sem saber escrever, lógico, sabia escrever, né? Fui alfabetizada, enfim, mas sem ter segurança na escrita. E a grande maioria dos professores também passam por esse mesmo desafio. Sim, a gente vê concursos aí que quando fala, tem redação. Ai, a mulherada descabela, né? Exatamente. Verdade. E isso é reflexo também desse ensino generalista, né? Ensina-se sobre gêneros e tipos textuais, mas o professor ele não consegue acompanhar a individualidade do aluno. E isso acontece tanto na rede pública quanto na rede particular também. Né? Enquanto professora de rede particular, eu vi, inclusive de ensino médio, preparatório para o Enem, um professor de sala de aula ele não dá conta de acompanhar ali a demanda com que esses alunos chegam. E essa fala não é nem caça às bruxas, não, né? Não, de jeito nenhum. Deixar bem claro aqui que é uma realidade. É uma realidade, um sistema. É um sistema que está o tempo todo te cobrando. Eu, na minha experiência enquanto professora, minha experiência enquanto supervisora e gestora escolar, é essa roda viva. Às vezes as pessoas não entendem esse tempo dentro da escola, mas é um ciclo de cobranças e tempos e cumpre-se, né? Cumpra-se, né? Meio que ali ordenação mesmo, né? Do cumprimento de currículo, né? E a educação, muitas vezes, ela não é feita por quem, de fato, faz a educação acontecer, né? Que somos nós, professores, ali dentro de sala de aula. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais esbarrado na tentativa de melhorar a condição ali de aprendizagem dos nossos alunos, e aí esse sistema que é feito por não professores, e aí por isso a minha mentoria agora para professoras empresárias, né? Por essa outra lacuna também, assim, espera aí, tem tanta gente fazendo negócio na educação sem entender sobre educação, por que não abrir espaço para os professores empreenderem? Eu achei essa pegada sua assim, fabulosa, até porque às vezes a gente tem uma dependência, né, do serviço público. Aí eu preciso passar, eu tenho que fazer concurso, eu tenho que passar no concurso. Eu brinco que assim, eu cresci ouvindo isso assim, porque quando eu optei, né, minha mãe professora, optei por ir para a educação, então a cobrança... O único caminho é o concurso. Menina, e aí eu tenho mais de 25 anos de educação, que luta para passar no concurso, né? E assim, e não é não saber, não entender, é aquela ansiedade daquele momento de avaliação, né? Não é não gerar impacto na vida dos alunos, não é não fazer um bom trabalho, né? A nossa qualificação, ela muitas vezes não é suficiente para fazer um concurso público. E é essa lacuna, Cris, que os professores enfrentam para fazer um concurso público, que a lição a mais tenta suprir desde a infância. Porque é o que a escola não ensina para ninguém, né? Não só para os professores, mas, por exemplo, os advogados que querem também fazer um concurso para o Tribunal de Justiça, eles também passam uma vida acadêmica ali se dedicando com mérito, mas não necessariamente são aqueles que serão aprovados, né? Porque existem muitas lacunas na educação e a gente precisa entender qual caminho seguir para quando a gente quer se preparar para um concurso. Pessoas que morrem de estudar, né? E falam assim, não caiu nada que eu estudei, né? Estudando errado. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu vivi isso e a partir de uma formação que eu fiz esse clique de entender. Falei, gente, eu tô
como diz o meu pai, né? Maiando em ferro frio, né? Não Aham. adianta, né? Você tem que trabalhar em cima, ler edital, se preparar, né? Exatamente. E a gente vai aleatoriamente buscando, né? Mas é a falta de preparo, a falta de uma mentoria, o quanto é importante essas mentorias. E o bacana é essa construção que você está trazendo desde a infância, né? E aí, olha só, dentro da lição a mais, por exemplo, nós trabalhamos com alguns cursos preparatórios, tanto para o pré-técnico, para o pré-ENEM, né, redação, enfim. Quando teve o concurso aqui também, nós abrimos uma turma, mas o maior objetivo dentro de cada um desses cursos não é ser um preparatório tradicional, que só reproduz aquilo que o sistema escolar tradicional, né, traz também para os alunos, que é expor conteúdo e pronto. Então, a gente une neurociência da aprendizagem com o conteúdo que esses alunos precisam ter como base ali, né, regido pelo edital. Mas é aquela frase da Alice, né, no País das Maravilhas, que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Pois é, a primeira coisa que a gente precisa ter de conhecimento quando a gente vai prestar qualquer prova é entender o que vai ser cobrado de você e como vai ser cobrado. Existe uma banca, existe um critério, e aí ninguém ensina isso pra gente, né? A gente não é orientado por escola nenhuma quanto a um edital, a leitura de um edital, de um documento, a entender as regras, tempo de prova. Esse ano eu fiz o Enem de novo, porque eu corrigi a redação durante 10 anos, mas agora a Milena, minha filha, já está em fase de fazer o Enem, então eu não posso atuar como corretora nesse momento. E aí fui fazer o Enem junto com os alunos, né? E eu vi o despreparo, sabe, da grande maioria dos alunos ao chegar ali, porque ninguém conta o básico do Enem para eles. E aí tem muita gente falando sobre o Enem, vendendo conteúdo na internet, só que eles usam de uma ferramenta que não é muito interessante e não me agrada muito. Gera resultado para eles, mas não me agrada, que é o conteúdo que iraliza, assim, que gera raiva, ansiedade, angústia, né, nos adolescentes, e esse não é o meu perfil. Então, eu parto muito para a linha da informação, sabe? Assim, em qualquer fase da vida, para qualquer caminho que a gente for seguir, seja para uma Olimpíada Brasileira de Matemática, você precisa conhecer os critérios para se dar bem nessas provas. A pessoa fica aberta, né? Fica aquele anseio realmente dessa descoberta, né? Desse relembrar. Esse trabalho que eu comentei com você quando a gente estava aqui antes de iniciar dessa mentoria, foi exatamente isso, esse relembrar, essa proposta de colocar em reflexão até a sua própria prática. Sim. Como que você tem feito? Então, foi um trabalho que eu consegui fazer com 25 pessoas, eram mulheres, né? Que a gente estava se preparando para o PND, que é a Prova Nacional Docente, né? Que aconteceu esse ano, e a projeção é que todo ano aconteça. Então, nós trabalhamos de julho, final de julho, até outubro, até a véspera da prova. Então, foi um período preparatório, de mentoria, de conversa, de troca. Foi muito bacana. E eu imagino, assim, né, que esse é o caminho. Isso é muito importante. Na verdade, o sistema de avaliação das escolas tradicionais, né, ele não exige muito da gente, assim. Eu fico brincando com os meus alunos, né? Falando, meu Deus, tem que fazer muito esforço para ser reprovado hoje, né? Porque é um sistema que avalia um conteúdo limitado, não exige da gente flexibilidade cognitiva, né? Então, se você está vendo ali, por exemplo, orações subordinadas, é aquilo que vai cair na prova. Qualquer outra coisa diferente daquilo que tiver em alternativa já não é a resposta, né? Mas quando a gente vai para um concurso, para o Enem, para o técnico, exatamente, eles lançam para a gente um edital enorme, né? E aí, se a gente não conhece o perfil da banca, a gente fica muito suscetível, assim, a ficar assustado mesmo, achando que a gente tem que saber tudo de tudo, quando, na verdade, não é isso. A gente precisa saber qual o estilo daquela prova. Então, dar direcionamento, né, para os nossos alunos, ensiná-los desde a educação básica ali a pensar que eles também precisam se responsabilizarem ali pelos resultados e caminhos que eles querem percorrer. Porque a escola tradicional, ela nos oferece
é sempre o mesmo padrão. Então, os meninos, eles crescem sendo condicionados ao professor deu um trabalho, faz um trabalho. O questionário. Exato. Tem uma prova, se prepara para aquela prova. Nunca além disso. E não leva para a vida, né? Não leva para a vida. A visão deles é de que esse conteúdo vai até aquela prova e pronto, acabou. Quando, na verdade, a aprendizagem real, ela é a junção, né? Ela acontece, né, pela conexão que a gente consegue fazer entre os conteúdos vistos. É aí que a gente cria repertório, é aí que a inteligência aparece, né? É aí que a gente começa a modelar o nosso cérebro para se comportar melhor diante dessas provas. Mas aí o sistema tradicional não dá conta de acompanhar. E também, quando você está tão arraigado nesse sistema, até você conseguir se abrir para receber isso também é um outro passo, né, Renata? É por isso que tem que ser cultivado desde sempre, né? Assim, lá na Lição a Mais, por exemplo, a gente tem um produto que chama Reforço a Mais. Eu não chamava de Reforço a Mais, mas eu coloquei esse nome para ele se tornar mais atrativo, porque as pessoas buscam reforço a vida toda, né? Mas ele não é um reforço tradicional. Então, várias vezes as pessoas perguntavam, você dá aula de reforço? Nunca dei aula de reforço de português, né? Assim, principalmente para alunos, para aqueles alunos que eram meus. Sempre ensinei que dúvida a gente tira em sala de aula com o professor, né? Ele que está te orientando, ele vai saber como isso vai ser cobrado na prova, senão a gente acaba chocando ali com o aluno. Então, o Reforço a Mais, ele ensina exatamente a suprir essas lacunas. O aluno ele vai desenvolver autonomia, rotina de estudos, ele vai aprender a importância de se dedicar e de como esses conhecimentos eles vão ser cobrados lá na frente. Né? Vai praticando até adquirir habilidades. Exatamente. A importância de desenvolver habilidades próprias, né? De identificar seus desafios, as suas limitações, os seus erros. A escola nos ensinou a odiar os erros. Né? Você não pode errar. Você recebe uma prova com a nota ruim, você embola, nunca mais quer ver o que você errou. Né? É o X. Aquela caneta vermelha, né? Não verdade. uso de jeito nenhum. Mas aí a gente precisa ensinar esse aluno a flertar com o erro, porque é o erro que condiciona o aprendizado. Eu gosto de brincar, assim, como que muda, né, a mentalidade. Uma criança, ela vê um X, ela acha assim, aí tá enterrado o tesouro, né? Exatamente. Aí, de repente, acha que é um tesouro que tá enterrado, porque ele tá ali naquele mundo da imaginação, do conto de fadas, das histórias, né? E, de repente, quando ele chega ali, aí ele passa aquela fase ali do primeiro aninho, que ainda não é a avaliação, ainda Sim. é processual ali, né? Quando ele chega no segundo ano, que começa a vir provas, né? E aquele erros e acertos. Sim. Aquilo acaba com a criança, aquilo gera ansiedade. Isso não é uma cobrança que né? vem mais só da escola, né, Cris? Eu acho importante da gente falar o papel dos Principalmente pais também. Da família. Da família, assim, condicionar. Quando a criança ela já cresce sendo ameaçada, né, pelo erro, principalmente pelos pais que não aceitam que os filhos, né, vão errar, o filho não pode errar, e cria-se uma competitividade muito tóxica, né, que é uma competitividade que vai te medir ali, te nivelar pelo desempenho dos outros ali que estão aqui dentro do conhecimento, do alcance dos pais. Né? E não em comparação ao que você foi um dia, né? Verdade. Então, esse é um desafio que a gente tem também que resolver aí nessas lacunas, que é uma formação para os pais. Renata, você colocou uma coisa assim, que eu vivi, esse tempo que eu vivi aí na educação, pensando nisso, com muita vontade disso. Porque, assim, sempre que a gente estava na escola, às vezes o pai chegava, né, essa questão de comparação, de medir o próprio filho com o outro, né? Então, eu tinha um jargão que eu sempre falava, né? Quando chegava um pai e aí queria saber do outro menino, né? Aí o outro, o que aconteceu com o outro? Eu falava, olha, vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai tratar sobre o seu filho, ele que é o mais importante. O outro é filho de outro, vai tratar com o outro, né? Então, não ter essa medida, essa comparação. E aí, que eu, sempre senti a necessidade de apoio às famílias, nesse sentido de uma escola para pais. Sim. Porque a criança não vem com manual, a gente também não sabe, né? A gente vai conhecendo. E, às vezes, a gente percebe
que um professor, ele conhece muito mais a criança do que o próprio pai, até pela vida, né? Vamos pensar. Eu vivia falando isso lá no Laura Queiroz, né? A criança sai 6h30 da manhã de casa. E ela vem para a escola, ela fica o dia, né, em tempo integral. Ela vai chegar às 6 horas da tarde em casa, vai tomar um banho, vai deitar e vai dormir. Qual o tempo de qualidade de vida, assim? Porque a tarefa era feita na escola, é feita na escola. Então, em casa, a gente sempre incentivava o quê? Um livro para ler para a família, algo nesse sentido, né? Às vezes uma entrevista, né? Olha, vamos mandar um para casa, né? Para poder essa convivência familiar. Integração. Mas, então, realmente não vai conhecer, né? Se fizer um teste aí, alguns pais vão ser bem reprovados, né? Mas e para além disso também, assim, a escola vende a ideia de que só quem tira nota boa é bom aluno. Né? Desconsidera muitas outras habilidades. Então, eu nunca fui uma professora que recriminava o aluno só porque ele era conversador demais, por exemplo. Né? Mesmo porque eu era essa aluna. Mesmo porque eu era essa aluna, eu dava conta do meu grupo, aí me mudava de lugar, eu fazia amizade com os outros. Grupo. Então, eu nunca fui uma aluna... E eu acabava tudo muito rápido, né? E aí eu me ocupava de conversar também. Então, nunca tive problema com um aluno que é conversador. Pelo contrário. Eu sempre falei isso. Eu nunca fui uma aluna 100%, 10, né? O tempo todo 10. Mas eu era uma aluna ali que variava entre o 10, o 8, né? O 7 já me doía, porque minha mãe professora, então me cobrava, né? 7, né? Mas, por exemplo, uma vez eu tirei 0 numa prova, né? E eu quase morri, né? A gente quase morre. Morre, assim, por causa de bobeira e tal, né? Na época de adolescência. E aí, né, vieram os meus filhos. E aí aquela luta, né? Com os filhos da escola, eu, o supervisor, ou diretora da escola, ou secretária, né? E meus filhos, quando eu voltei para Resplendor, que eu assumi lá a Secretaria de Educação e tal. E aí, assim, o primeiro exemplo, né, que eu coloquei, assim, olha, se eu acredito no que eu estou fazendo, é meus filhos na escola pública. Sim. Né? Porque eu vim de Belo Horizonte, e Belo Horizonte, para mim, era muito difícil a escola pública, pelas distâncias, né, várias situações. Então, eu optei por colocar meus filhos em escola particular, porque era próximo de casa, pela facilidade, né? De levar e de buscar. Então, quando eu voltei para a cidade, eu coloquei meus filhos na escola particular porque eu não estava ainda inteirada sobre a educação no município, eu tinha um tempo fora. E aí, quando eu vim para a educação, eu falei, não, é o melhor lugar. E aí, aquilo ali, né, aquela mistura. Então, os professores, minhas amigas e tal, professoras, que foram professoras dos meus filhos, às vezes conviviam mais com os meus filhos do que eu. Então, é qualidade, né? Mesmo porque, assim, os pais eles precisam entender assim, que em casa eles são filhos, né? Criados ali com a régua da família, com as crenças da família, né? E eles eles sabem até o limite que eles podem ir em casa. Mas a escola é o espaço em que eles se mostram quem são, de verdade, né? Que eles vão ter amigos, que eles vão ter... Opinião deles opiniões, ali. exatamente. Eles vão construir opiniões próprias, eles vão construir amizades, às vezes inimizades, né? E a escola observa isso tudo. Isso tudo rola lá também dentro do Lição a Mais? Então, na Lição a Mais, não tanto, porque normalmente a gente já trabalha curto, com... né? É um período curto e com alunos que já têm um propósito. Então, por exemplo, se eles vão fazer... eu não lido com a escola tradicional ali, né? Com o modelo tradicional. Se eles vão fazer a prova para o IFMG, eles já sabem que lá está todo mundo construindo o mesmo propósito. Todo mundo naquela mesma sinergia ali, exatamente, né? De aprender. Para o pré-ENEM, por exemplo, eles já sabem que não é uma prova fácil e que depende deles também. Então, a gente entra muito alinhadinho ali com os combinados. Então, normalmente, isso não acontece. Eu lido com outros tipos de problema, que é a ansiedade. Então, por exemplo, a minha preocupação com os pais é mostrar para eles que a prova do ENEM não é igual à prova da escola. O aluno ele não vai tirar total no ENEM igual ele tira na escola. Isso é muito normal.
Né? Então, Até eu tenho porque tem uma proficiência ali, né? Exatamente. De resultados. Tem né? o TRI, o processo de avaliação é diferente. Então, eu tenho que trabalhar a angústia, a frustração, o medo, a insegurança dos meninos que vêm a vida inteira sendo bons no ensino tradicional e, de repente, para o Enem, eles não se veem tão bons assim. É um choque, né? É um choque de realidade. Mas mostrar que ainda assim é possível, né? E aí a gente vai trabalhando com estratégia. Lá na escola a gente tem, por exemplo, a Semana da Inteligência Emocional, né? Para a gente ensinar como as emoções impactam no nosso aprendizado também. E como elas também... Como aprender o manejo das emoções é importante no processo ali de prova. Esse preparatório para o Enem, ele acontece bem antes do que a véspera do Enem, né? Exatamente. É um processo mesmo, porque lá na escola os meninos fazem simulado todos os meses, por exemplo. Então, em todos os meses, a cada prova, eles têm que encarar o desafio de olhar para os erros que eles estão cometendo. Né? A cada semana, eles escrevem redação toda semana. Então, toda semana eles têm que se deparar com aquilo que eles ainda não estão vencendo. Né? E é por isso que eu falo assim, que concurso, vestibular, processo seletivo, ele pode não ser para todo mundo. Porque você tem que estar disposto a encarar os seus erros, a lidar com as frustrações diárias de não ser perfeito. E superar isso. Né? E superar isso. Mesmo aqueles alunos que sempre foram destaque a vida inteira na escola. Eles são... Eu tive uma aluna, uma vez, na escola pública, era até no Cefet aqui em Itabirito, e era uma aluna excepcional em todas as áreas. Matemática, geografia, redação, tudo. Era muito, muito boa, inteligente, comunicativa, resiliente dentro ali da escola. Mas ela não conseguia fazer o Enem. Então, por anos, ela não conseguia concluir a prova do Enem, de ansiedade. Esse ano eu fiz o Enem e no primeiro dia a aluna desmaiou na minha sala. Nossa. Ela desmaiou de ansiedade. Né? Então, falta um preparo da escola tradicional nesse sentido também, assim, de não trazer informações básicas. Então, olha só, o Enem ele já é o vestibular, né, nacional desde 2010. Não, já há muito tempo. Né? Já era para as escolas estarem preparadas há muito tempo, principalmente em questão de direcionamento. Então, quando a gente vê professores ali do terceiro ano do ensino médio que não conhecem uma questão de modelo Enem, não sabem, por exemplo, como que a prova é organizada, dar orientações básicas para esses alunos, de onde ele assina, sabe? A prova tem uma cor, ela tem uma frase, você tem que transcrever essa frase. São questões básicas que, às vezes, eliminam os alunos. O tipo de caneta que pode usar, o tempo de duração... Calma, olha, vai ter stand de prova, mas você não precisa acertar tudo, é assim que funciona, o SISU funciona dessa forma. Então, a gente, nesse ano, inclusive, em 2025, nós conseguimos ampliar, por meio de uma parceria com uma empresa, né, terceirizada aqui na cidade, não sei se eu posso falar o nome. Pode ficar à vontade. Que bom que eu vou falar, então. Pode falar. Por meio da Salum. A Salum, dentro do programa Partilhar Vale, apoiou na nossa escola, neste ano, cerca de 63 alunos com bolsa integral de pré-ENEM e de redação. Então, sempre foi um sonho tornar democrático, né, o acesso às universidades públicas, e eu acredito muito que a universidade pública é um espaço para todo mundo. Né? Mas as escolas públicas têm tido cada vez mais dificuldade de preparar esses alunos. Porque esse aluno não consegue chegar lá. Ele né? Exatamente. Para ele, mas ele não consegue chegar lá. Então, nós ficamos muito felizes com esse incentivo e da gente poder acompanhar de perto, integralmente mesmo, esses alunos ocupando o espaço da lição a mais, sendo acompanhados de perto para aumentar exponencialmente o resultado deles e as chances. Maravilhosa, tá? E aí, parabéns. Isso foi um sonho, viu? Você acha que foi uma das maiores conquistas da lição a mais. Que venham mais alunos ano que vem, que venham mais empresas parceiras. Verdade, pode, gente, pode vir, oferecer. Adotar um aluno aí da rede pública, né? E são
a Salum, ela nos deu toda a estrutura no sentido de abrir espaço para esses alunos, mas mais que isso, de nos oferecer, por exemplo, a assistente social da empresa para fazer toda essa análise socioeconômica. Isso é responsabilidade social. Exatamente. Nós esbarramos ali em algumas frustrações, né, desses alunos. A Salum nos ofereceu também a psicóloga para fazer uma intervenção com esses alunos ali no meio do ano. Então, não foi um investimento assim de delargar, sabe, ali. Vamos só colocar o dinheiro porque a gente tem uma meta social a cumprir. Não foi. Foi produtivo, Foi né? muito produtivo. A empresa estava junto com a escola, então me deixou muito satisfeita. E eu acredito que o papel, né, do investimento social seja esse, né? Assim, que você sabe para onde esse investimento está indo, mas mais que isso, quais os resultados que são quase que intangíveis mesmo. Assim, a gente não vai conseguir ter acesso total ou quantificar de fato assim, até onde vai o resultado desse você investimento. Sabe que eu sou assim, né? Eu com projeto, com ideias, eu fico assim, a cabeça ferve. Quem sabe você não consegue um parceiro esse ano para a preparação de professores, né? Pois é. Quem que sabe? faz falta, olha, inclusive, demais. Né? Na sua fala aí, eu fiquei pensando assim, o Marcelo teve aqui, né? Diretor lá do Industrial, e ele muito satisfeito pelo quantitativo de alunos realizando a prova, porque não era meta, né? Eu já vivi isso. Quando eu fui diretora no Manuel Salvador, os nossos alunos do 9º ano não faziam prova do IF. Com receio. Mesmo tendo uma escola aqui, em Itabirito, exatamente. né? Eu não vou passar mesmo. Eu falei, não, o quê? Vocês vão passar. E aí a gente teve, né, no primeiro ano, um projeto que nós fizemos dentro da escola, de preparatório para a prova do IF. E aí a gente teve, assim, 9 ou 10 aprovados. Assim, foi uma conquista, assim, não, uma realização. E não só aprovação, mas aqueles que se dedicaram. Sim. Né? Que tiveram, deixaram de ficar em casa assistindo televisão, né? Ou mexendo no celular e foram se dedicar. Então, isso aí, tudo valeu a pena. Não, com certeza. E quem sabe aí uma parceria bacana para trazer esses professores para esse momento de reflexão da sua própria prática no incentivo, né? Para esses alunos se sentirem mais seguros, né? Se sentirem um pouco mais preparados para encarar o Enem. Né? E faz muita falta mesmo, assim, tem se tornado cada vez mais comum uma visão muito distante das possibilidades, sabe, para os alunos. E aí eles, ao longo dos anos, tem diminuído mesmo o volume de alunos inscritos aqui na cidade, por exemplo, para fazer o Enem. Então, normalmente, eu sempre faço algumas aulas, uns aulões de redação nas escolas públicas. No ano passado, por exemplo, eu fui a uma escola estadual e aí eles reuniram em uma sala os alunos que iam fazer o Enem. Então, eram, por exemplo, 5 turmas de terceiro ano, nós enchemos uma única sala. E era uma prova que todo aluno de terceiro ano deveria fazer. Na verdade, desde o primeiro ano do ensino médio, esses meninos já deviam estar fazendo a prova do Enem. Né? Verdade. E é uma prova que é direito deles. Então, a gente precisa ainda aumentar muito o acesso e a gente está trabalhando muito para isso. Com a ajuda das empresas fica mais fácil, inclusive, mesmo porque na Lição a Mais a gente trabalha com turma reduzida, né? Então, não é um curso tradicional, a gente trabalha com 25 alunos na sala. Não é aquela sala lotada e só o professor falando, exatamente, né? Não é. É um ensino bem direcionado, a gente tem também o método a mais, né? Que são ferramentas da neurociência que foram desenvolvidas especificamente ali para a preparação desses alunos por nós. Então, a gente tem o método autoral. Então, esses alunos eles são acompanhados para além ali do volume de aulas assistidas, né? Então, é um processo que tem que ser ofertado também e a gente fica muito feliz, sabe, com a possibilidade de algumas empresas abraçarem esses alunos ali dentro da escola também. Torcer para que novas empresas venham, né? E aí, Virão, se Deus quiser. Conta pra gente, assim, essa transição Renata professora para Renata empreendedora na educação, que não é fácil empreender na educação, não. Até porque, às vezes, as pessoas entendem que o modelo da escola pública basta, né? Eu vou até brincar que não é a transição da Renata professora para Renata empresária.
É a transição da Renata professora para Renata professora empresária, que é inclusive o nome. Continua, né? Porque eu não abri mão de permanecer em sala de aula, né? Eu gosto muito de ser professora, principalmente professora de redação, porque eu consigo alcançar muito o resultado dos meninos ali, assim, é muito clara a evolução na escrita, né? Então, eu gosto muito de ser professora de redação, principalmente. Mas esse processo, ele foi construído, não assim, eu abri a lição a mais, né? Não. Como eu te falei, alguns alunos começaram a me pedir ali, professora, você dá aula de redação? Você dá aula de redação individual? Você não tem um horário para abrir uma turma? A gente quer, né, se preparar para além da escola. E aí eu comecei com algumas aulas, e aí a demanda foi grande, né? Atrelei isso à necessidade de abrir um espaço ali de desenvolvimento de autonomia de estudos, né? Pensando na Milena também. E aí nasceu a Lição a Mais. Mas quando a Lição a Mais nasceu, a Renata, empresária, ainda não tinha chegado no eixo, sabe? Eu abri a escola e aí, a partir disso, eu comecei a enfrentar muitos desafios como empreendedora, né? Porque a gente também não recebe nenhum tipo de formação, de ensinamento sobre gestão, liderança, gestão financeira, sobre investimento, e isso tudo sobre contabilidade, né? Então, são conteúdos básicos que a gente não tem acesso, assim, registro de marca, registro de empresa. Então, eu tive que passar por isso tudo, e aí, à medida em que eu fui passando, né? Você foi aprendendo. Eu fui aprendendo. Foi buscando também, exato, né? Que eu te vejo... E várias mentorias, né? Adoro ver você lá, né? Eu fico brincando, eu falei, gente, eu já podia ter ido para a Europa umas 3 vezes na vida, mas eu gasto meu dinheiro todo com mentoria. Mas eu acho que essa é uma das questões que mais me fizeram assim, crescer, que é a minha consciência de que eu constantemente estarei investindo em formação, para mim e para minha equipe também, sabe? Porque você vai lá e experimenta falas, experiências diferentes. Então, essa troca vai dando aqueles insights, assim, eu não faço isso, vou tentar fazer isso. E são lacunas que a gente não passou pela vida, né? Então, eu quis me colocar como empresária. Então, peraí, eu não sei ser empresária, eu vou aprender. Aí eu precisei aumentar o meu time, né, de professores, equipe. Então, hoje eu tenho uma empresa que roda com 11 profissionais, né? E aí eu precisei me desenvolver como líder também. Então, eu investi também em mentorias para me desenvolver como líder. Hoje eu faço gestão, eu participo de 2 mentorias, de gestão de negócios e uma outra de desenvolvimento de produtos, já voltados para o marketing digital, né? Que é onde eu me posiciono como mentora de professoras empresárias. Então, eu enxergo que, da mesma forma que várias mulheres empreendem, têm os seus negócios de professoras, começaram assim como eu, e esse negócio ele escalou, mas ela tem muita dificuldade de fazer uma gestão financeira básica, né, de vender, porque professor não pode vender. Não, você tem que educar por amor, educar é uma missão, entendeu? Né? Mas aí na hora de pagar o boleto em casa... O peso de cobrar, de botar valor, né, é muito alto. É difícil, muito alto, né? Principalmente na educação. Então, eu tive que desenvolver muito a minha mentalidade para entender que faz parte do processo, assim, para que as pessoas consigam ser atingidas pelo meu trabalho, sem que eu abandone aqui meu propósito também de formar a minha filha, né, de oferecer para ela, porque uma das coisas que mais me doíam, Cris, era, por exemplo, nossa, eu sou professora e eu não consigo arcar uma escola de qualidade para minha filha. É pesado. Né? Eu não consigo oferecer para ela oportunidades de aprendizagem, de ensino. Né? Então, hoje, por exemplo, um curso de inglês custa dinheiro. Né? Um intercâmbio custa dinheiro. Gente, o inglês, jovens, por favor. Façam inglês. Façam. Eu estou aí, sabe, ensaiando. Já falei com o Tiago. Tiago, monta uma turma lá de beabá para adultos, para gente. 50 mais. Porque não dá para viver. Eu né, me aventurei aí, né, fora... fui buscar outras oportunidades de trabalho, e aí quando eu fui ver, é tudo assim, não é mais inglês básico, não, é intermediário
a mais, né? Não adianta colocar no currículo e não carregar essa habilidade. Só saber falar bom dia, boa tarde, boa noite, Exatamente, não dá. Entendeu? Então, é muito necessário. E aí, esbarrando nessa dificuldade mesmo de, poxa vida, eu leciono em escolas particulares, e muitas vezes, se não fosse o sindicato, né, dos professores, que é um grande benefício para a gente também, eu não teria condições, com o meu salário de professora, de arcar com uma escola onde eu trabalho, inclusive, né? Então, é uma realidade que permeia mesmo a educação, e aí eu decidi empreender, né? Então, e aí, enxergando as possibilidades, eu comecei a me desenvolver. Eu tenho também uma inquietação, assim, se eu vou fazer um negócio, eu vou fazer direito. Não vou fazer meia boca, não. Então, eu lembro que nós sobrevivemos à pandemia, por exemplo, né? Que foi a pandemia, né? Foi um ano muito difícil, assim, como empresária na área da educação, porque... Você não tinha o público. A gente tinha até matriculado os alunos, mas nós tivemos que ir para o online, mas, ao mesmo tempo, aquela descrença de que ia acontecer o Enem ou não ia, então os pais queriam ali... muitas vezes desistir, né? Mas não foi inseguros, mas não foi uma questão assim da lição a mais. Nós conseguimos passar com esses alunos por 2020. Em 2021 ali, ainda em período de ajustando ali um pouquinho já um retorno, nós tivemos a enchente, e aí a enchente ali em janeiro fechou o centro inteiro, não tinha espaço para matricular, porque a rua da escola foi afetada, né? Então foi um desafio também ali já para começar o ano, com os impactos da pandemia, mas nós sobrevivemos, passamos por isso, mas acredito que por esse compromisso de fazer dar certo, assim, não só... E aí, Cris, por isso que a minha mentoria chama professor empresário, porque quando a gente vai... quando eu fui procurar mentorias para a gestão de negócios, nenhuma delas estava adequada ao que eu precisava, porque em todas elas fala-se sobre clientes. Nenhuma delas fala-se sobre alunos. E aí, para uma professora empreender, a gente não consegue, não cabe o termo cliente. Não cabe o termo cliente. O aluno, é o estudante. Exato. Né? Não cabe só acompanhar uma métrica que é financeira. Eu não tenho sucesso só se a minha empresa dá lucro. Eu tenho sucesso se os meus alunos têm resultados. Verdade. Entende? Então, daí, eu acho que todos os meus negócios, eles vieram procurando lacunas. Então, a lição a mais foi essa lacuna no ensino tradicional, com as aulas de redação, essa lacuna também ali na aprendizagem de escrita. Que fica aberta ali, que você fala tem um buraco ali, eu vou empreender. Por exemplo, os treinamentos de oratória e comunicação que eu desenvolvo aqui também, é uma lacuna nessa formação que atinge os profissionais no mercado de trabalho, então vamos lá resolver esse problema também. E a mentoria professora empresária é isso. É para professoras que querem empreender, que são excelentes em sala de aula, né, que são procuradas pelos pais, inclusive. Começa aí. São referências. São referências. E aí elas veem nesse lugar uma possibilidade, mas elas não sabem muito bem como tocar um negócio. E aí a mentoria entra estruturando como funciona um negócio de educação. Excelente. Então, eu vou deixar essa dica para as minhas amigas aí, que estão aí meio perdidas, que são professoras super competentes. Procure Renata lá no Lição a Mais, para ela te acompanhar, te orientar nesses projetos futuros, né? Que eu acho que espaço tem para todo mundo, né? Com certeza, na educação. Com certeza. E lógico que com a sua bagagem, né? Eu acho que pesa muito, né? Essa procura por um profissional é muito o seu histórico. Então, quem está começando agora tem o diferencial de estar mais antenado com as coisas mais novas. As que estão aí mais tempo no mercado têm aquele histórico de sucesso já com as crianças. E aí, essa mistura, né? Cada um aprender a comunicar isso, né? Exatamente, né? Sair só daquele projeto, aquele rabiscozinho e colocar em prática, tá sem medo. Os pais, Cris, eles têm percebido isso cada vez mais. Assim, a escola não tem suprido todas as demandas que o meu filho vai ter no mercado, né? A educação básica, ela cumpre o seu papel como tem que ser, mas, de fato, o mercado está competitivo. Então, os pais eles investem em cursos de inglês, investem no esporte, né? Para evitar o excesso de tela,
Então, investe ali numa formação, numa orientação. Várias professoras que têm, por exemplo, habilidades para lidar com crianças com algum transtorno, né, com algum laudo. Vai crescer muito esse mercado agora, porque as escolas tradicionais também não dão conta de suprir, né, essa necessidade. E essas crianças, elas aprendem, né? O cérebro, ele é muito, muito, muito inteligente, né? Ele se prepara, ele se adapta. Exato, né? Precisa do estímulo. E aí as professoras que têm essa habilidade, que têm essas formações, que têm o tato, sabe? Essa preocupação com o aluno, né? Que sabe que pode entregar, que pode contribuir. Do amor, né? Exato. Que não pode, a educação não pode estar separada desse sentimento. Não pode, porque né? Exatamente, a aprendizagem ela acontece quando a gente consegue tocar o outro, né? Um ambiente afetivo, exatamente, responsável, né? Com responsabilidade também. Com que certeza. O professor que é o bom professor, ele cobra do aluno, mas Sim. Num formato, né, daqueles vínculos. Da confiança, né? Do vínculo, exato. Do vínculo que o aluno, ele sabe que o professor está comprometido com ele, né? Não é a cobrança pela cobrança. Um dos pilares nota, da lição. Né? Não é pela nota em si, exatamente, é pelo potencial que esse aluno não está entregando ainda. Né? Então, quando o professor mostra para esse aluno, você pode entregar mais, e eu não estou falando de nota. Né? Eu estou falando de comprometimento, né? De dedicar-se, de né? dedicação mesmo, de grau de importância, de responsabilização pelo seu aprendizado. Né? Quando o professor ele vai dando essas cartas para o aluno, gera-se uma confiança. Né? E o amadurecimento, que a gente vai vendo, né, na criança, esse amadurecimento dessa responsabilidade que tem que ser desde pequeno, né? Não é aquela cobrança excessiva, aquela cobrança que massacra, mas sim mostrando para ele da importância. Exato. Né? E vai construindo, falando, olha, aqui não, né, pode ser melhor, né? Você pode dedicar mais, você pode aprender isso e buscar. Hoje, né, a gente entende aí, quem está na educação sabe que a criança ela não chega numa folha em branco para a gente. Né? Ela tem um histórico, ela tem a cultura, ela tem o que ela conhece, tem a mídia, né? A comunicação, a internet, sem barreiras, né? Aos que têm acesso. Né? Que tem crianças que ainda não têm tanto acesso a equipamentos, mas um celular em casa tem, né? Internet tem. Exato. Então, é orientar, né? Vai usar a tela? Vamos usar para uma coisa. Eu brinco, eu estou dando aula na autoescola, aí eu brinco, chego e falo assim, gente, em vez de ficar procurando notícia da Virgínia e do Zé Felipe, que agora com a Ana Castela e o Vini Júnior, busca informação sobre né, o que a gente está estudando aqui. Vai fazer um simulado, baixa o aplicativo aí, né? A gente está lá na aula, eu dou minha aula para eles e trago experiência, trago tecnologia, trago uma coisa e outra. Mas eu falo com eles, busquem, baixa o aplicativo aí, vai fazendo nas horas de folga, vai treinando o cérebro aos desafios, né, de questões, principalmente porque tem pessoas que há anos pararam de estudar, não frequentam a escola, e aí a dificuldade de fazer uma prova é bem maior, né? Pela falta de vivência, né? De estímulo. Então, a gente fica sempre estimulando. E aí, esses vínculos. Hoje mesmo eu recebi vários telefonemas, eu fico muito feliz, né? Porque eles fazem a prova, eu falo, gente, me avisem que foram aprovados, que o resultado de vocês, gente, do professor, né? É o meu sucesso. Com certeza. Né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo assim, esse resultado acontecendo, as pessoas aprendendo, se desenvolvendo. É gratificante. Lógico, a gente precisa também não viver só disso, né, Renata? Sim, exatamente. Não paga boleto, né? Não paga boleto. Mas acaba que constrói, assim. A gente precisa aprender a comunicar isso, né? Então, por exemplo, sempre fui muito respeitosa com os meus alunos, até no sentido de sempre postar o resultado daqueles que se sentem à vontade, né? Nunca fui Inclusive, eu acho que eu teria até muito mais vendas se eu postasse de todos os alunos, né, que já passaram por mim, já foram aprovados e estão aí já encaminhados no mercado, inclusive. Porque já são alguns anos de caminhada, então eu não estou na fase mais dos alunos estarem só na universidade, eles já estão no mercado de trabalho. Eu também me assusto bastante com isso. Mas sempre deixei muito livre. E aí,
esse retorno, ele acaba sendo muito natural, né? Então, esse ano, por exemplo, o ano acabou, o resultado do Enem nem saiu e nós já recebemos vários feedbacks dos alunos, né? Assim, professor, a gente está com saudade, agradeço a equipe. E uma das coisas que mais me deixa muito feliz hoje também é um agradecimento que não é feito a mim ou à escola apenas, mas ele é estendido a toda a minha equipe. Então, um dos maiores desafios, por exemplo, das professoras ao empreenderem, é construírem uma equipe que viva a cultura, né, da escola. Então, lá na escola, a gente trabalha com ensino humanizado, né, é uma escola com turma reduzida, com condição legal, mas a gente acredita nessa proximidade, né, dos alunos com os professores, com a equipe. Então, os alunos, eles se sentem à vontade. E aí, quando eles estendem esse agradecimento a todo mundo da equipe, aí a certeza é maior ainda, sabe? De que a gente está... É o conjunto, É o né? conjunto, o aluno, ele se sente feliz na escola. É o som final de uma orquestra. Exatamente. Né? O aluno tem que estar feliz, o professor tem que estar Exatamente. feliz, a equipe tem que estar feliz, Por né? mais que não aconteçam, né? Desafios no meio do caminho, com né? certeza, com certeza. E vão aparecer, né? Mas quando a gente se importa, quando a gente está comprometido, o desafio ele aparece e a gente vai achar a melhor solução ali junto com os alunos, né? E a equipe está unida, né? Tem aquele propósito, tem as metas, não só, né, passar, mas o crescimento. Exato. Eu sempre falei, a gente, minhas últimas vivências, assim, né, dentro de escola, a gente tinha um cuidado, né, de comparar a criança com ela mesma. Exato. Não com o coleguinha, não, né? Então, olha, em conselhos de classe, né, quando a gente se propunha a comentar, né, avaliar, né, esse resultado, a gente fala assim, gente, esse menino, né, fulano de tal, como que ele chegou, como ele está aqui agora, Sim. como que foi essa evolução. Então, esse menino, por mais que ele não tenha o 10, o 6 dele, o 7 dele é o 10. É o 10. Pela superação, pela conquista, né, dessas habilidades aí. Do esforço, da responsabilidade, né? Pode parecer subjetivo, mas quando a gente está em equipe avaliando, né, acaba se tornando muito necessário a gente olhar também para essas outras habilidades. Na lição a mais, o que a gente tem de parâmetro, né, são os desempenhos desses alunos nos simulados, mas mais que isso, o comprometimento deles ali. Porque a gente ensina essa responsabilização até no processo de fazer simulados. Então, os alunos eles precisam se inscrever para o simulado do Enem, por exemplo, lá na escola. Né? Não é que a gente está contando com todos os alunos. Claro, a gente conta com todos os alunos, mas ele tem que se comprometer. Então, quando ele faz a inscrição, ele sabe que fazer o simulado é importante para ele. Né? Então, essas pequenas ações que se diferem, por exemplo, da escola tradicional. A escola tradicional, o professor passa, o aluno faz. O professor dá um trabalho, o aluno tem que entregar. O professor passa um exercício, o aluno tem que fazer, né? Mas às vezes só entrega, né? Exatamente. Da entrega. O aluno entrega porque tem que entregar, mas ele não enxerga a importância daquilo. Quando a gente coloca para o aluno, você tem que fazer a inscrição, a gente já mostra para ele que, então depende dele. Né? Você precisa fazer a análise do seu erro, depende de você também. Porque no final das contas a educação é isso, né? Assim, a gente desempenha um trabalho que não depende só da gente, depende do outro. Né? E sempre com aquela meta, né? Ninguém fica para trás. Né? Ninguém fica para trás. Todo mundo ali dentro do seu potencial, da sua ritmo, né? E aí de mãos dadas até o final. Até o final. E como que foi esse ano a sua turma aí do Enem? Eles foram bem? O que eles relataram para você? A gente não tem a tendência de comentar o desempenho deles até que o SISU saia, porque senão a gente alimenta muita ansiedade e expectativa. Em redação, por exemplo, eu não costumo nunca ler a redação dos meus alunos daqui até o SISU, né? Isso porque o processo de correção do Enem, ele passa por 2 corretores. Né? Então, e são 2 seres humanos corrigindo. Sim. Então, existem, lógico, variações. Exato, lógico. Tem um critério de correção do Enem, que se for respeitado, né, o resultado dos meninos, ele vai estar alinhadinho com o que a gente está trabalhando. Mas são pessoas, né? Então, eu não gosto de trazer essa antecipação para os alunos.
eles corrigem, né? Então, exatamente. Alcançar, não, mesmo porque também, assim, eles já fizeram ali a redação em outras condições, que não só, né, como ele estava fazendo em casa, muitas vezes. Então, embora a gente treine em simulados, né, sempre tem um ou outro ali que em casa gasta mais tempo, e aí no Enem tem que se atropelar um pouquinho. A condição de prova, ela é muito diferente, né, da condição de estudos, exatamente. A questão da emoção, né, da ansiedade, ela pode afetar muito mesmo. Eu estive lá em condições de escrever, a minha prova, eu escrevi várias vezes assim, ai meu Deus, será que é isso mesmo? E eu ia escrevendo as coisas que eu ia pensando para eu trazer para os alunos ali depois, né, a minha redação eu li para eles, num aulão pós-ENEM, tirei todas as dúvidas assim, que poderiam deixá-los ali ansiosos, por exemplo, Renata, se eu usei isso aqui, era um problema? E aí essas dúvidas eu tiro, mas a correção, a avaliação geral eu não faço, mesmo porque isso não vai mudar nada para eles agora. E aí uma coisa que eu sempre ensino para eles é fazer aquilo que é possível ser feito na condição que eles têm hoje. Eles não têm mais o que fazer sobre o resultado do Enem, se não esperar o SISU sair. Ai, mas que espera. É uma espera. Eu tô esperando também um resultado de um concurso, né? Só vai sair agora dia 10 de janeiro. Ai, gente. Demora. Demora. Passa. Vai chegar dia 20, mas não vai chegar dia 10. E vida normal até sair, assim. E a gente tem que pensar, olha, se eu for aprovado, o que vai acontecer da minha vida? Se eu não for aprovado, o que vai acontecer da minha vida? Vou ter que estudar de novo. Então, você já consegue começar a estudar, a se antecipar? Então, essa é a orientação que eu dou, sabe? Se for aluno que tem certeza que não foi... Tem vários também que eles reutilizam, né? Sim. A nota do Enem, valoriza, dá desconto. Tem o ProUni, né? Para alguns alunos de escolas públicas. Tem o FIES para os demais alunos. Então, existem alguns programas aí que podem, para além do SISU também, auxiliar esses meninos. Mas acaba que o SISU é o grande sonho de todos eles, né? Que é entrar numa universidade pública e segurar a ansiedade dos pais. Exato. Também, né? Então, aí entra um aspecto que é muito difícil, assim, de compreender o Enem, porque o Enem, ele não é igual prova de escola, acertou 35, você tem 35. Não é um vestibular tradicional, né? Se acertou 35, essa nota pode ter uma variação de mais de 120 pontos nessa área, acertando o mesmo número de questões. Porque o TRI, ele avalia o que a gente chama de coerência pedagógica. Então, quando você falou, por exemplo, do aluno lá no conselho de classe, você está avaliando mais do que a nota dele, mas a coerência pedagógica, que é até qual o limite desse aluno aqui nessa disciplina. Às vezes ele está dando o máximo que ele consegue, né, dentro dessas condições que ele tem. Isso é coerência pedagógica. Então, se ele está sendo coerente, ok. Agora, se ele não faz nada, não entrega nada, não se compromete, ele está sendo incoerente com a aprovação, né? E o Enem, o TRI, ele avalia por essa coerência. Se o aluno, se ele acerta, por exemplo, mais questões fáceis do que questões difíceis, né? Espera-se que ele acerte primeiro as fáceis e só então as de nível médio e difícil. Então é importante, conhecer os processos dessa prova, entender que, meu Deus, eu fui mal aqui no número de questões, no número de acertos, mas mal como? A gente não sabe qual vai ser a pontuação desse aluno lá ainda. Então tem que esperar. É um processo, né? Um processo avaliativo, né? Exato. Não é de qualquer maneira, é todo pensado, né? Sim. Nesse entender do desenvolvimento desse aluno, né? Que pé que ele tá. Mas a gente torce muito, né, Renata? Nossa! Faço ideia, você lá, essa torcida, eu já apliquei Enem, né? A gente já fez projeto de alunos irem fazer prova, né? Aquela ansiedade, eu ia com eles, a gente, né? Não, é uma sufocante até pra gente que tá do lado de lá também, né? Nesse ano eu estive na prova, né? E aí foi angustiante nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu consegui administrar até melhor do que estando fora. Porque ali eu tinha o que fazer, né? Quando eu tô do lado de fora eu fico, meu Deus, só pensando, sei que eles estão fazendo. Nesse ano eu tive que fazer.
Mas foi muito satisfatório, por exemplo, quando eu abri a prova de redação, e aí eu fui ver o tema da redação. Já falei sobre isso. Pois é, nós tínhamos inscritas sobre esse tema 11 dias antes da prova. Olha, que bacana. Então, eu sorri. Me deu um conforto. Você sabe que é muito pensar mesmo numa linha governamental. Nós fizemos a PND e O tema, né, foi da Disney, né? Então foi muito próximo do Enem. Então é um foco aí, né? E falou muito sobre a EJA, falou muito o tempo todo na prova, muitas questões sobre a EJA. E aí, gente, vai ter uma linha também, né? Existe uma linha. E não é, eu adivinhei o tema. Não, eu nunca... É construído. Exatamente, eu nunca vou por essa linha igual, né? Muita gente no marketing gosta, né? Eu falei disso, né? Eu falo, olha, nós trabalhamos e isso deu confiança para os nossos alunos. Mas não é porque eu adivinhei o tema. É um trabalho muito bem construído, Cris. Por exemplo, mais de 60 temas de redação elaborados ao longo do ano para esses alunos. E aí eles passam por vários eixos temáticos. Então, eu conheço muito bem a prova do Enem. Eu sei, né, qual o processo de elaboração, de construção das propostas temáticas. Então, não é uma coisa aleatória, porque eu sou uma adivinha. Não, é muito trabalho envolvido. Sabe, os alunos, eles se inscreveram o ano inteiro. Não tem como eles... Eu falo isso para os meus alunos. Vocês têm aqui, olha, todas as ferramentas, toda orientação, caminho construído para vocês se darem bem no Enem. Só não vai estar bem quem não quiser escrever. Quem não se dedicar. Quem não se dedicar, porque a escrita está lá. Então, eu falo para eles, imagine que você chega lá no dia e cai justo o tema que você não escreveu. Exato, porque o tema eu passei, tá vendo? E aí, às vezes não necessariamente você vai dar conta de escrever todos, mas se você leu a proposta, escreveu ali minimamente o que você usaria naquela redação, se organizou, exato, se organizou, você já tem clareza sobre um caminho a seguir, né? Não vai ser tirado do zero, do nada. Então é importante que eles sintam também essa segurança da minha parte. Eu sei o que eu estou fazendo, né? E isso é um dos maiores... Profissionalismo. Exato, né? É profissionalismo. Eu me comprometo com a entrega dos meus alunos. E é por isso que o resultado deles é o que é. E é por isso que o resultado da lição a mais também é o que é. Né? Assim, a gente não está lá brincando de fazer educação. A gente está fazendo uma entrega séria, com responsabilidade. E isso reflete lá no resultado dos meninos também. Com certeza. E realiza, né? E realiza a gente e os pais, né? Ficam satisfeitos, né? Sabe, investir corretamente, é isso mesmo que eu tenho que investir, né? Renata, então, né? Nosso papo tá bom demais. Se a gente ficar aqui, a gente vai tricotar. Até o dia inteiro, virar a noite e vamos lá. Mas estamos chegando ao final do nosso episódio e vou deixar que você deixe, né, para as nossas crianças, para os nossos professores, para os pais, uma mensagem aí incentivando, colocando valor, né, desse trabalho que você faz, que a sua empresa faz, que é de confiança, é de responsabilidade e que você consiga aí, né, abarcar cada vez mais, né, mais profissionais, né, seu lado empresarial aí, né, tenha sucesso, cresça e aí abrace outras pessoas aí que estão aí, né, no mercado aí também, precisando de se engajar, né, de se envolver em outras linhas de trabalho, não só uma escola regular, né, Sim. que não deixa de ser uma escola, o que você faz é escola, é processo, né? Então, deixa essa mensagem aí para esses profissionais, deixa seu contato, seu arroba, para o pessoal entrar em contato com você e fazer altos contatos aí com você. Cris, primeiramente quero muito, muito, muito agradecer mesmo a oportunidade, né, de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho dos meus valores, daquilo que eu acredito. E para deixar essa mensagem para todo mundo, eu vou mais uma vez linkar com aquilo que existe de maior valor para mim, que é a educação. Nunca, jamais desista da educação, sabe? Assim, tudo que eu tenho, que eu construí para mim, para minha família, para minha filha hoje, e faço pelos meus alunos, veio por meio da educação. Eu nunca teria chegado tão longe ou traçado um caminho tão bonito e honesto no mercado de trabalho se não fosse pela educação.
né? Então, nadando contra, né, a correnteza de um mundo de pessoas que ainda defende que a educação não vai levar a gente para lugar nenhum mais, que a gente tem que ir direto no mercado de trabalho, tentar encurtar caminhos, eu volto a defender ainda mais, sabe, assim, com todos os desafios que a educação tem, com todas as lacunas que existem ainda na educação, ela é o melhor caminho para a gente ser alguém na vida, para a gente desenvolver as nossas habilidades, para a gente se comprometer também com o outro, com a sociedade de modo geral. Então, pais, não desanimem da educação, não desistam de investir em educação e formação para os seus filhos. Filhos, né, e queridos alunos, acreditem no potencial da educação, em se desenvolver o tempo todo, né? E professores, existe um oceano azul para quem quer trabalhar na educação. Por conta dessas lacunas na educação tradicional, existe um espaço muito, muito grande para o professor que quer empreender. E aí fica meu convite também, né, e meu auxílio. Vocês podem nos acompanhar lá no @liçãoamais, da página da escola, e no meu também pessoal e profissional, que é @prof.renatafogaça. Lá eu falo diretamente com professores que querem empreender na educação, que querem não só fazer renda extra, mas migrar depois para um negócio próprio, que é muito possível e é necessário, inclusive, né, nesse meio em que os alunos têm demandado da gente cada vez mais. Então, tem muito mercado para a gente só precisa continuar estudando, continuar se formando, se desenvolvendo a nossa mentalidade também, para ocupar um lugar que é nosso de direito, né? Então, muitas escolas, a gente vê, por exemplo, nas grandes capitais aí, as escolas de renome, elas são muitas vezes financiadas por pessoas que não fazem educação. E agora é nosso espaço, chegou o nosso momento de viver de um negócio de educação, um negócio de professora, e a gente vai construir isso juntos. Cris, muito obrigada. Bom te ouvir, né? Mostrar aí que essa realidade é possível, né? E assim, é muito sadio, né? É um trabalho muito sadio, muito valoroso, e que a pessoa precisa valorizar, respeitar e pegar na nossa mão, né? E acreditar, né? Renata, eu fico muito feliz de te receber. Tenho certeza que muita gente vai ouvir isso aqui, vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, vai te procurar para poder realmente abrir esse horizonte e ver as mil possibilidades, milhões de possibilidades que um professor, que um profissional, né, de excelência, que nós temos muitos, eles podem ocupar esse lugar ao sol, né? Pessoal, muito obrigada por estar presente com a gente aqui, assistindo, nos ouvindo. E aí, nós contamos aí com a Renata nesse episódio, trazendo essa experiência linda. Parabéns, você realmente é inspiração, é exemplo para todos nós, né? Que somos educadoras e podemos ver no seu exemplo, na sua coragem de empreender, que é possível. É possível, muito possível. Obrigada, Cris. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Até.